A Bíblia diz em João, capítulo de número 4, versículo 7, que Jesus está cansado e com sede, ele se aproxima do poço de Jacó, aonde teria água para saciar sua sede. E nesse decorrer desse processo, aproxima dele a mulher samaritana. Naquele tempo, o povo samaritano não se dava com o povo judeu, porque o povo samaritano era um povo que na mente deles tinha vários deuses, e um povo que tinha uma idolatria muito forte no meio daquele povo. E aí Jesus, ele quebra todo o paradigma, ele pega essa oportunidade e começa a amar, a servir e a ministrar as boas novas para essa mulher. E aqui começa a minha mensagem. Eu não sei no seu dia a dia o que a sua igreja, a sua religião tem te ensinado. Se ela foge do pecador ou se ela vai, ama, serve e compartilha as boas novas com essa pessoa. Seja Jesus o seu modelo em todas as áreas da sua vida. Você tem que entender que o seu campo missionário é a sua rotina. Para pensar aí. Pensou? Então, o seu campo missionário é dentro da sua rotina. Academia, faculdade, trabalho, dia a dia na rua, encontro com familiares, aniversários, até mesmo festas, cara. Onde você for, ali Jesus está dentro de você, porque o reino de Deus é chegado dentro de você. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que capacitou Jesus em todas as obras aqui na terra, agora habita em mim e habita em você. E Ele quer capacitar você a viver algo extraordinário com Deus. Por quê? Os sinais acompanharão aqueles que crêem. Não desperdice a oportunidade de compartilhar as boas novas. Ontem eu tive uma experiência incrível. Encontrei um segurança, galera, que me vi em festa muito louco, vendendo droga, bêbado, arrumando vários tipos de briga. Tinha anos que ele não me via. E assim que eu vi ele, eu fiz o que Jesus fez com a mulher samaritana. Eu aproveitei essa oportunidade de ouro e comecei a compartilhar com ele as boas novas. Falei o que Jesus fez na minha vida, compartilhei com ele um pouco do meu testemunho. Entenda, gente, você não tem que saber muito a Bíblia, você tem que apenas compartilhar o que Jesus fez na sua vida, quem você era sem Jesus e quem você é agora em Jesus, cara. Isso é suficiente para impactar pessoas, porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação do homem. Você não precisa de inventar, você não precisa de ficar com medo de compartilhar a palavra de Deus, porque você não sabe muito ela, você não decorou nada. A Bíblia diz que do seu interior fluirão rios de água viva, e aonde esse rio passar, haverá cura, libertação, e pessoas serão reconciliadas com o Pai. Jesus é suficiente na sua vida, o Espírito Santo é suficiente na sua vida. Então, e naquela época, o povo judeu não conversava com o povo samaritano. E era, tipo assim, era uma lei que o homem não conversava com a mulher também na rua. Ou seja, eu não sei que a religião tem explicado para você, mas quebra esse paradigma, vai atrás do perdido, vai atrás do pecador. Não é eles que vêm até a igreja vai até eles. Se movimenta, cara. Leva para ele as boas novas, você é salvo para salvar, você é curado para curar e você é o embaixador do reino de Deus, ou seja, a realidade celestial agora é sua realidade e você tem que apresentar isso para os perdidos. Jesus em você é a esperança da glória. A esperança de quê? De um enfermo ser curado, de um cativo ser liberto e de uma pessoa ao seu redor, mais próximo de você, dentro da sua rotina, que é o seu campo missionário, ser reconciliado com o Pai. Então entenda, você carrega algo precioso, que é o poder de Deus para a transformação do homem. Assim como Jesus usou essa oportunidade para pregar para a mulher samaritana, que você possa usar seu dia a dia para compartilhar as boas novas com as pessoas aonde você estiver. É uma mensagem simples, mas poderosa para transformar você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Se possível, compartilhe esse vídeo, que eu creio que vai despertar, destravar e abençoar várias pessoas em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, família. Tamo junto.